Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Fcast. É um prazer estar com vocês, é um prazer receber vocês. Hoje nós trouxemos um casal muito abençoado para falar um tema que eu amo, né? Que é falar um pouco sobre paternidade, sobre criação de filhos, sobre relacionamento. A gente sabe que a gente vive primeiro em uma era hoje atual que eu não vejo, apesar que agora eu tô até vendo, né, as pessoas com essa sede de casar, de construir famílias, né? A gente sabe que Deus, ele alegra com a família construída. Sim. E eu me alegro muito quando eu vejo pessoas jovens, principalmente da nossa idade, eu incluí você, eu te dar uma moral, casando e construindo família, se relacionando, sabe? Isso é muito bonito de ver pessoas íntegras se juntando com pessoas íntegras e construindo a família e tendo filhos e crescendo cada vez mais e povoando a terra. Sim. E conhecer um pouco de vocês, né? Da história de vocês, falar um pouco sobre paternidade. Então, fica à vontade, seja muito bem-vindo, Daílson, muito obrigado por participar do nosso podcast. Seu nome mesmo? Tainara. Tainara também, seja muito bem-vinda. E aí, começar com o Daílson, né? O que é que você... Eu assisti alguns stories lá, vi que causou uma polêmica, você começou a trazer esse assunto aí. E aí, me conta primeiro qual assunto que você trouxe, o que é que você aborda, o que é que você enxerga e o que é que você pode falar sobre esse tema. Pronto, Alex. Eu fui criado sem pai, né? Passei minha vida toda praticamente criando sem pai. Isso me gerou uma dor muito grande, né? Vários traumas, principalmente na época de colégio, quando Dia dos Pais, eu falava para minha mãe, eu não vou pro colégio Dia dos Pais porque eu não tenho pai, né? E acabei cultivando uma raiva muito grande do meu pai. Eu falava para as pessoas que se eu visse meu pai na rua, eu passava por cima de carro. E isso me gerou uma dor muito grande. Então, eu comecei depois a estudar sobre isso, né? E eu senti dentro de mim de começar a gerar conteúdo sobre isso. E esse vídeo aí, esse Reels que viralizou, foi eu falando sobre a questão de paternidade, né? Que hoje eu sou pai de uma criança de 4 anos. Infelizmente, não deu certo com minha ex-parceira, né? É uma história muito longa. E o intuito lá do Instagram é só falar sobre paternidade e os erros que eu cometi para as outras pessoas não cometerem também, entendeu? Para os filhos não crescerem longe do pai. Isso é bem legal, porque assim, não sei como é que vocês enxergam isso, mas a gente vê que... Posso até errar, né, nessa comunicação aqui, né? Mas o que é que eu vejo geralmente? Que acontece muito assim, até com pessoas próximas ao meu redor. Quando você erra na seleção do seu parceiro, e aí você tem um filho, geralmente causa um conflito ali inicial, né? Tem uma pesquisa que fala que o casal se separa ali em 2 anos, meio 2 anos, aí tem uma chance maior de separação, né? E aí acaba tendo um conflito e há uma separação. Essa é a realidade. Sim. E aí, nesse meio do rolê, da discussão, do pai com a mãe e tal, quem fica no meio é o filho, né? O filho sempre paga. E aí é muito triste você ver isso, né? E aí, o que é que você... por exemplo, você falou que você teve um conflito com o seu pai. Isso. Foi criado sem pai, né? Foi criado sem pai, tal, beleza. E aí você teve um filho. Isso. Né? E aí você se separou. Isso. E aí, como é que você fez para você não repetir esse comportamento que você teve, né? O sentimento que você teve para o seu filho? Cara, hoje eu procuro fazer o inverso, né? Eu procuro estar presente na vida do meu filho, né? Eu não consigo ver ele todos os dias porque ele mora em uma cidade, eu moro em outra, mas sempre um dia na semana, em 15 em 15, eu procuro ver ele. Todos os dias faço videochamada para falar com ele. Mas o que está ardendo dentro de mim mesmo aqui para falar nesse podcast é sobre a questão da pessoa buscar conhecimento para poder escolher a pessoa o mais possível correto para se relacionar. Hoje, um erro que eu cometi, eu vejo muita gente cometer, é que você mal conhece a pessoa, já começa a se relacionar, né? E aí não entende primeiro os seus valores negociáveis para poder identificar qual é a pessoa que se encaixa mais com você. Aí você conhece a pessoa hoje, já começa a se relacionar, aí já vai morar junto, aí na convivência começa a entender que não tem nada a ver com um com o outro, aí tem filho, não tem sabedoria, se separam e na história quem paga é o filho. Forte, viu? E o que é valores negociáveis, né? Pronto, vamos lá. A Bíblia fala, né, sobre o jugo desigual, né? Vou citar um exemplo. Você é cristão, você se junta com a pessoa que não é cristão.
você é uma pessoa que seu valor inegociável é cuidar do corpo, fazer atividade física. Aí você se junta com uma pessoa que não é. Isso tudo, ao decorrer, vai criando atrito. E é uma coisa que eu já percebi. Para ficar junto, antigamente tinha muito aquela história, né? Que os opostos se atraem, né? Mas o oposto só se atrai para os prazeres da carne. Mas na convivência, o que faz ficar junto é ter os mesmos valores. Porque se não tiver os mesmos valores, não fica junto. Ao decorrer do tempo, gera um desgaste tão grande que se separam. E se tiver um filho, quem paga é o filho, né? Vou ser sincero, aconteceu isso comigo. Eu conheci uma pessoa, que é a mãe do meu filho hoje, com mais ou menos uns 3 meses. A gente começou a se relacionar. Depois de uns 3 meses, a gente viu que não tinha um nada a ver com o outro. Os valores eram tudo, cada um invertido, cada um tinha um valor. E a gente passou, depois de 15 dias a gente separado, veio a notícia que ela estava grávida. Aí, como eu fui criado sem pai, né, e ela não queria que nosso filho crescesse sem a presença do pai, a gente resolveu ficar junto. Só que nossos valores eram tão diferentes um do outro que a gente se juntou, só que era atrito atrás de atrito. Por quê? Meus valores é baseado na palavra de Deus, eu não sou perfeito, mas cada dia que passa eu busco me encaixar mais na palavra de Deus. Então, os valores estavam gerando tanto atrito que a gente não deu certo. E nessa história, quem pagou foi meu filho. A gente se separou, meu filho tinha 2 anos, e é sobre isso. Hoje, lá no Instagram, eu estou focando muito nisso, né? Para as pessoas poderem entender quais são os valores dela inegociáveis e arrumar uma pessoa que se encaixe o máximo possível nos valores dela. Tem uma coisa muito polêmica aí, né? Sim. Eu gosto da polêmica. A polêmica é assim, não, porque eu gostei dele e aí eu vou ajeitar ele. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Sim. Não, é porque ele vai mudar, é porque ele me ama, ele vai melhorar, ele vai parar de tomar cachaça, ele vai parar de usar droga, e aí eu vou melhorar ele. Aí passa um tempo, nada. Não sei se você já viu isso. E pode observar que a própria palavra de Deus fala sobre isso, né? Não se juntar com jugo desigual. Aí tem pessoas que têm esperança, vou mudar outra pessoa. Você não muda ninguém, a pessoa que se permite mudar, né? E você não está sob o controle do que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa quer fazer. É mais fácil você observar a pessoa que você quer se relacionar e falar, poxa, ela também gosta de atividade física. Poxa, ela também é seguidora de Jesus Cristo. Ela também gosta das coisas tudo correta que nem eu. Então, essa pessoa, a possibilidade de dar certo com essa pessoa é bem maior do que você se juntar com uma pessoa que é o inverso disso. E isso é uma coisa, você está falando aí, é um código que não é só para relacionamento, não. É para negócios também. Para negócio, para tudo. Amizade. Amizade, tudo. É verdade. Tudo, velho. E puxando hoje para o meu relacionamento atual, a gente não é só a questão do amor, né? É o amor inteligente. Porque não adianta só você gostar da outra pessoa. E aí, os valores negociáveis mesmo? Hoje mesmo. Eu já sou seguidor de Jesus Cristo, ela também é. Ela gosta de cuidar do corpo, fazer atividade física, eu também gosto. Gosta de uma boa alimentação, ela também gosta. Entendeu? Então, a pessoa tem que analisar, os dois vai ser a cópia um do outro, vai ser 100% igual? Não vão ser. Mas o que você não deixa de mão, você tem que arranjar uma pessoa que pensa da mesma forma que você. Porque adianta também você querer ir para o norte, a outra pessoa ir querer ir para o sul. Você querer crescer, né, tipo financeiramente, querer construir uma família, e a outra pessoa, não, só quero curtir, só quero farrear. Porque hoje você vê que eu conheço casal, véio, principalmente em bairro periférico, onde eu fui criado, eu via a mulher era quietinha, o cara era farrista, né, a mulher ficava o tempo todo dentro de casa, o cara só vivia saindo e só vivia o atrito, porque quem é caseiro não quer que o parceiro vá para a festa. E o parceiro que é farrista quer que a parceira ou parceiro vá também. Então gera aquele atrito. Ou sabe? não, né? Ou não, né? Com certeza. É verdade. E geralmente o homem quer que a mulher fique em casa, né? Pra aprontar, né? Infelizmente a gente O homem que é do mundo, né? Deve muito isso lá fora, Isso. né? E o relacionamento, o que é que você tem para falar assim pra gente? Sobre relacionamento? Sobre relacionamento. Como é que a pessoa pode fazer para escolher, né, na verdade, um bom parceiro? Porque o que é que eu vejo, né? Cada vez mais eu vejo que as pessoas, como você mesmo falou, estão pulando etapas. Isso. Essa é a realidade. É verdade.
Então a pessoa, ela não entende. Vou dar um exemplo claro aqui de paternidade, né? Pode falar. Estava falando na igreja, inclusive, sobre isso. A minha filha, ela tem 1 ano e 10 meses. Sim. Com 8 meses, ela não está preparada para andar ainda. Ela está engateando ali, dando um passinho, você está querendo que a criança corra. Sim, sim. Então isso é na vida hoje em dia. A pessoa, ela conheceu hoje, a pessoa está querendo casar. Isso. As pessoas estão cada vez mais aceleradas no processo. Isso. Já tá querendo morar junto. É outra realidade, velho. Eu falo sempre, é um tempo. O tempo, eu não vou nem falar de ficar, que não existe. O tempo do namoro é um tempo. O tempo do noivado é um tempo de preparação para o casamento, que é outro tempo. O tempo do casamento é um tempo. O tempo de filho é outro. Isso. É outra. São várias fases diferentes. Tipo, a fase, eu falo com total certeza, a fase do casamento é uma fase e depois se vira pai e mãe é outra fase, velho. Com certeza. É outra rotina, é outra Muda coisa, tudo. muda tudo. Totalmente. Entendeu? A gente vai viajar agora, por exemplo, você não pensa mais no passeio pra você pensa no parquinho. Isso. Você No pensa bem-estar. pra ela, pra criança, isso é ser pai e mãe, né? É você pensar no seu filho, na verdade. Logicamente que sempre tem que ter um momento também do casal, isso é importante. Com certeza. Mas eu costumo sempre falar que as pessoas elas estão querendo cada vez mais pular etapas e pular fases. E o preço que se paga por isso é um preço muito caro, né? Muito grande. Muito alto. E você vê aí cada vez mais relacionamentos frustrados, pessoas que inclusive é uma coisa até interessante, porque assim, eu conheço várias amigas que têm anos e não conseguem achar uma pessoa Ideal pra ideal, né? Tem um caso bem legal, a gente estava num café, né? De empresários, inclusive, uma pessoa falou assim, porque não acho homem, não tem homem bom. Aí eu falei, onde é que você tá procurando? Ela falou, é porque eu vou no barzinho. Eu falei, cara, você não vai achar um cara no barzinho. Ela queria um homem. Ela falou, não, porque eu quero um cara, tipo, deu as características dele. Eu falei, essa característica dessa pessoa que você quer, ela não tá no barzinho, ela tá em outro lugar. Com certeza. Entendeu? Procurando Então, até lugar o errado. ambiente que você frequenta vai definir o parceiro que você vai se relacionar. E os valores que você falou. Sim. E acho que relacionamento é muito sobre isso, né? Sobre você se conectar com a pessoa ali que... Eu costumo sempre falar assim, se você tá namorando, pensa assim, pô, essa pessoa teria filho? Pô, teria. Então, amor, tem gente que namora... filho com esse cara, eu não quero não. E como é que tá namorando? Eu até gravei um Reels que é uma reflexão muito simples para quem hoje está se relacionando com alguém. Você olhar para essa pessoa e você perguntar para você mesmo, você teria um filho com essa pessoa? Se você automaticamente falar que não, velho, você tem que repensar direito por que você está com essa pessoa ainda. Uhum. Foi uma reflexão muito, muito forte que eu tive e realmente é forte demais essa reflexão. Porque tem pessoas, eu já conversei com pessoas que eu falei sobre essa questão de filho com a pessoa, né? Se a pessoa queria ter filho com... Não queria estar, não. E eu vi eu fiquei dentro de mim, eu falei, por que você está com essa pessoa até hoje? Se você está convivendo com a pessoa e você fala que não tem coragem de ter com ela. Isso eu refletindo comigo mesmo dentro, entendeu? Eu fiz uma pergunta para uma pessoa e ela pegou e falou, uma pessoa que já tinha alguns anos já se relacionando, e ela pegou e falou, não teria coragem. Deus é mais ter filho com... Ela na minha cabeça, por que você está com essa pessoa ainda, velho? E acontece muito disso, entendeu, Alex? Você acha que é possível, né? Que as pessoas falam muito sobre isso, né? Lutar pelo casamento que não tá dando certo, né? As pessoas falam muito sobre isso. Não, porque não lutou mais, porque não tentou mais. E às vezes a pessoa já tá lá no conflito, já tá de saco cheio, a pessoa ainda quer insistir ali, né? O que é que você enxerga sobre isso? Alex, é o que eu venho falando desde o começo do podcast, né? Por que muitos relacionamentos estão dando errado? Como eu falei, as pessoas não estão identificando primeiro os seus valores para poder arranjar pessoas que têm os valores o máximo parecido possível, né? Aí não estão acontecendo isso. Aí estão se juntando. A maioria das vezes se junta, né? Não se casa. Isso. E em casa, que acredita na palavra de Deus e tudo, diz que tem que pagar o preço, né? Se não está havendo traição, se não está havendo a questão de espancamento, maltrato, você vai ter que realmente pagar o preço para ver se dá certo aquele relacionamento. Mas cada situação é cada situação, né? Uhum. Mas o segredo mesmo, hoje, através da minha dor, através do meu conhecimento, é que você primeiro tem que entender quem é você, quais são os seus valores, entendeu? Outro erro também que muita gente comete é querer uma princesa sem ser um príncipe. Né? Às vezes você quer uma pessoa com várias qualidades que nem você tem. Você tem que primeiro, se você quer aquele tipo de pessoa, você tem que buscar ser aquela pessoa, né? É antes ser para depois ter.
É um dos erros que eu vejo muita gente cometendo e eu já cometi também, né? Antes de ter o conhecimento que eu tenho hoje. Uhum. Então, tiro pro nosso relacionamento aqui. Depois que eu entendi isso tudo, graças a Deus, ela entendeu também. E a gente consegue ter um bom relacionamento por causa disso. E puxando a fala dele, foi exatamente isso que aconteceu no início do nosso relacionamento. Eu sempre cobrava muitas coisas para ele. Ah, você tem que ser desse jeito, mas você tem que fazer desse jeito. E ele falou assim, você está fazendo a sua parte? Você está sendo isso que você está me cobrando? E foi isso que aconteceu. Uhum. A ficha caiu, não foi, irmão? Foi. E aí, relacionamento é parceria de verdade? Que massa, eu vejo vocês bem juntos, assim, Sim, pra sim. tudo, né, velho? E desmistifica que muitas pessoas falam, não, porque casar é ruim. Eu sempre ouvia isso, né? Que eu sou muito jovem. Ah, porque casar é ruim, não sei o que, é loucura. E aí a gente sabe, quando a gente tá no meio cristão, que é a melhor coisa que a gente faz na nossa vida, né? Muito, muito, pô. E, tipo, é como eu repito novamente aqui. Quando você aprende a escolher, repito novamente que é pra galera que tá assistindo aqui entender. Entenda primeiro quais são os seus valores para você arrumar uma pessoa que tem os valores o máximo parecidos. Porque hoje a gente se dá super bem. Porque nossos valores é praticamente os mesmos. Por isso a gente se dá bem, velho. Porque não adianta, imagine, você gosta de atividade física, aí o final de semana eu chamo, tipo, eu gosto de atividade física, minha esposa é sedentária, só gosta de ficar em casa e tal. A gente eu chamo para fazer atividade física, ela, não, vou ficar em casa. Beleza, tem muitos relacionamentos que dão certo assim, né? Mas a maioria que dá certo, que eu venho observando, é que os dois se encaixam. E não tem relacionamento perfeito, né? Lógico. É uma decisão nossa entender que casamento ele é uma construção. A gente fez um vídeo falando sobre a questão da amizade, de saber quais são as pessoas ao nosso redor. Não é que a gente não vai ter amizade com pessoas solteiras, não é sobre isso. Mas aquilo que a gente busca. A gente se torna a chave da prisão que a gente saiu. Então, assim, é necessário a gente ir em busca de conhecimento, de pessoas que têm experiências, se eu quero ser mãe. Hoje a minha vontade é de ser mãe, então eu vou buscar pessoas que têm experiência com a maternidade para poder passar para mim, olha, vou te direcionar o caminho. Entendeu? Então, é sobre isso, você buscar. Não somos perfeitos, mas a gente decidiu, todos os dias, ter uma construção diária de ser o melhor, de fazer a diferença. Eu mesmo vim de um lar disfuncional. Então, assim, eu preciso buscar conhecimento e fazer a diferença dentro do meu casamento. Não é porque outra pessoa teve uma experiência ruim no casamento que eu vou pegar para mim, não. Isso é coisa de exemplos e espelhos. Eu tomo isso para minha vida. É pegar os erros e acertos, colocar na balança e puxar para mim. Mas eu hoje, com posicionamento, o que eu busco, como serva do Senhor, como conhecendo a palavra, como é que, à luz da palavra, como é que eu vou fazer? Qual é a diferença? Qual é o exemplo que eu tenho que ser? Entendeu? Então, assim, nosso relacionamento é mais baseado sobre isso. Entender que não somos perfeitos, mas que vamos em busca, através da palavra, buscando transformação. É sobre nosso pensamento, sobre nossas ações. Eu mesmo tinha um momento de tudo que ele fala é querer explodir. Hoje não. Eu peço a Deus para poder ter mansidão. Ele fala, moça, eu já acordou mais calma. Eu falo assim, acordei mais calma. Teve um aconselhamento que eu fiz com um pastor lá da igreja, quando eu fui casar. E ele me marcou, porque ele me ensinou o seguinte. Ele falou, Alex, estava eu e Emily, ele falou, Alex, Emily, é o seguinte, casamento é igual a uma aeronave. Então, você vai definir a bagagem que você vai colocar no avião. Essas bagagens que nós temos são nossos traumas, nossos medos, ansiedades, preocupações e passados. Quanto mais mala você colocar, maior vai ser a força que o avião vai fazer para decolar. Forte. Então, você vai colocar vários pesos ali no avião. Então, você vai definir qual mala você vai levar, que são seus passados e traumas, e você, Emílio, vai definir o que você vai levar. Quanto mais carga você colocar, mais esforço o avião vai ter para decolar e, consequentemente, o que é que vai acontecer? Mais desgaste vai ter. Então, que vocês possam resolver essas malas de vocês antes de colocar no avião, para não ter tanto excesso de motor, para não desgastar o avião. Isso é muito forte. Aí, quando eu aprendi isso, eu falei, meu Deus, e é verdade. Porque os nossos traumas, nossas infâncias, tudo que a gente passou, a gente vai levar para o casamento, a gente vai levar para o relacionamento. E reflete muito. E reflete muito. Então, quando você vê... Eu tenho uma coisa que é muito engraçada. Eu fui no evento do Prótago, né? Sim. E ele serviu mais ou menos, Sim, né? sim. O que mais falava ali? O problema de infância, pô. Isso. Você via Tudo tá na todo infância. mundo com problema na infância. que eu sempre falo. bizarro, pô.
Aí eu fiquei eu saí de lá com minha mente explodindo, porque eu falei, meu Deus do céu, então quer dizer, eu já tenho que cuidar de Lara agora. Sim. Por quê? Porque eu já sei que lá na frente eu não quero lá vir gritando lá, dizendo, meu avô me abandonou, não sei o quê, porque tudo tá na infância. Tudo tá na infância, velho. É o que eu falo, eu sempre falo com Tainara, que quer entender o adulto, quer entender aquela pessoa, procure saber da infância dela. Porque tudo tá na infância, velho. Isso é forte demais. Quanto mais eu estudo, eu só afirmo isso. Tudo tá na infância. Eu sempre falo pra ele, amor é de pequeno que se faz grande. Verdade. É sobre a criação, sobre dar atenção, sobre dar amor, sobre dar carinho. A gente vai ver o adulto hoje, né? É o reflexo do da criança. Puxando mesmo para a paternidade, né? Hoje eu tenho o máximo cuidado possível com o que eu falo com meu filho, né? Tipo, eu não xingo ele, não falo palavras feias, porque eu sei o poder que o pai e a mãe têm sobre a vida do filho, entendeu? De abençoar e de amaldiçoar. E muitos pais aí, por falta de conhecimento, né? Que eu sei que não é por maldade, por falta de conhecimento mesmo, acaba lançando várias palavras ruins em cima da vida do filho, né? Isso acaba realmente gerando trauma. São cicatrizes, né, velho? Isso. E tem cicatrizes que é engraçada, porque se eu pego aqui, dou uma tapa na sua cara aqui, e amanhã passou. Mas se eu lanço uma palavra, irmão, Isso. vai passar 10 anos, você vai lembrar daquele dia, tal hora, Alex falou isso pra mim e me feriu. Então a palavra, ela é difícil de curar. Ainda mais quando vem de uma mãe. Você falando isso, eu me lembrei que minha mãe falou assim pra mim, você foi adotada. Uma certa vez, na sala de casa. E aí eu chorei tanto. Nossa, eu queria ser dessa família. E ela olhou pra minha cara e se acabou na risada. E você vê que os pais, ele tem influência tão grande que pra ela foi só uma simples brincadeira. Mas pra mim foi algo que me marcou. E agora você falando isso me trouxe a memória. Aham. E fica, porque quando você vai ver que você conversa com a pessoa, tem vários amigos assim, aí quando você vê, ele lembra de algo lá da infância que o pai, a mãe, o tio, a tia, a avó falou alguma coisa que marcou. Aí você fica naquilo, cara, nossa, velho. Lembro que uma vez meu tio foi grossão comigo, velho. Tinha uns 9 anos. Aí, até hoje eu não tenho muita intimidade com ele, assim, nem gosto muito dele. Gerou uma trava, não? Gerou uma trava lá atrás, deve ter uns, sei lá, uns 16 anos de idade. Deve ter uns 16 anos atrás. Mas gerou uma trava que eu já fico meio assim, ele é brother, gente boa. Sim. Mas como ele é muito ignorante, principalmente com criança, aquilo ali acaba afastando. Então você já fica meio que receoso. E isso é assim, as pessoas elas vão marcar, as cicatrizes vão marcar. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Hoje eu tenho muito cuidado, tenho discernimento com o que eu falo. Sim. Principalmente quem é pai e quem é mãe. Quando lança na vida do filho, é o que eu sempre falo, né? Se uma pessoa chegar para mim e falar, você é feio, eu olho para ele e falo, oxe, você não tem espelho, não é? Você não se enxerga, não é? Mas se um pai ou uma mãe fala isso, passa direto. Já passa rasgando e vai para o subconsciente e cria uma morada lá. E o inimigo, a gente sabe que ele vai atuando ali na destruição da família, né? Sim. Ele vem Não ali quer a família, pelas brechas, ele vem ali pelos atritos, pelas brigas, talvez às vezes malcriação de crianças, e é fase, e aí se o pai e a mãe não têm discernimento, acaba explodindo, e aí vão criando cicatrizes, e quando você vê, tem uma criança cheia de feridas na vida adulta, aí é muito complicado. E dando legalidade, né? Dando legalidade. E tudo está voltando de novo para a questão de infância, uma coisa que eu já aprendi também, entendeu, Alex? Você que é pai, você que é mãe, você tem que entender uma coisa. Se você é um pai que você só vive maltratando, você tem uma filha, você é um pai que você só vive maltratando a mãe dela, só vive falando mal e a filha enxergando, você está programando sua filha para arranjar um homem igual a você. A mesma coisa, isso serve para a mulher. Falei da mulher, né? Isso mesma coisa serve para o menino. O filho não aprende pelo que ele vê, pelo que ele ouve dos pais, é o que ele vê dos pais, as atitudes. Eu lembro, teve uma situação que marcou muito, né? Eu sempre, onde eu morava, era um corredor. E eu sempre botava a moto no cantinho da parede. Pegava a moto, encostava e depois, com a força do corpo, encostava mais ainda. Meu filho ganhou, isso ele tinha 1 ano e meio mais ou menos, ele ganhou uma moto de brinquedo. O que é que ele fazia? Depois que ele brincava, ele sempre botava no cantinho da parede assim, eu ficava, por que meu filho faz isso?
Eu sem entender, né? Aí depois que eu fui refletir, porque sempre quando eu chegava e guardava a moto, eu botava a moto num cantinho da parede. Nunca mandei uma criança que tinha menos de 2 anos, nunca falei com ele para ele fazer isso. Ele só me observando, estava fazendo a mesma coisa. E a história da goiaba? Lembra a história da goiaba? Da sua avó que você comia açúcar, né? Eu não esqueci, Não, foi da minha mãe. Foi da sua mãe, né? No fundo da casa que eu morava com minha mãe, tinha um pé de goiaba. Pé de goiaba enorme, dava muita goiaba, velho. E minha mãe sempre fazia doce de goiaba. E aí eu pau, doce de goiaba. E minha mãe quase ficou diabética, né? E aí o médico alertou ela. Minha mãe sempre foi medrosa para essas coisas e parou. Só que ela tinha me programado. E aí eu cresci no ritmo. E aí eu estudando, por isso eu falo a importância do conhecimento, né? Na Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará, e meu povo perece, padece por falta de conhecimento. Eu estudando, ver essa lembrança da minha infância. E aí eu falei, rapaz, por isso eu tenho esse vício, essa vontade tanto de comer doce. Veio da minha infância. Eu nem lembrava, Alex. Eu lembrei como? Através do estudo. Foi que veio a lembrança. Aí comecei a trabalhar isso em mim, graças a Deus hoje eu diminui bastante. Dá vontade, mas a maioria das vezes eu controlo. A gente não vai ficar sem comer doce, né? Tudo tá na infância. Resumo do podcast. Tudo tá na infância. É verdade. Tudo tá na infância. O homem que a mulher arranjou, a mulher que o homem arranjou, tudo tá na infância. Tudo tá programação mental, que foi desde a infância à adolescência. E pegando essa questão de exemplo, né? Todas as vezes que Dailson vai me buscar ou tá com o filho, ele sempre arranca uma flor e me dá. O filho cansava de ver ele fazendo a mesma coisa. O que é que ele faz? Ele, pai, para o carro. Se o carro está em movimento, quando ele desce, ele procura uma flor, ele arranca e me dá. Ele tem aquele jeito meio que ele grosseiro, meio enfesado, mas aí eu falo assim, amor, aí tem tanto amor dentro dele. Aí quando a gente está em determinado lugar, ele chega, arranca a flor, não me fala nada, só vem com a mão e me entrega. Aí você vê o que é a questão do exemplo, né, forte. Ele não convive com a gente. Sim. É em 15, quando a gente pega, a gente sai com ele, mas ele vê isso como exemplo, como é forte o exemplo do pai, né, na vida da criança. É forte mesmo. Pra gente fechar, deixa uma mensagem. A mensagem? Mensagem final. Pronto. Dois. Pronto. A mensagem é para você que é pai e você que é mãe. Busque conhecimento para poder curar seus traumas. Porque se você não curar seus traumas, você vai sangrar em cima dos seus filhos. E seus filhos não pediram para nascer para poder pagar esse preço, né? Isso é forte demais, velho. Por isso hoje eu sou um cara que eu busco bastante conhecimento, né? Hoje mesmo esses dias comprei 3 livros falando sobre trauma, sobre paternidade, porque eu quero me curar ao máximo. A gente não é perfeito, não é perfeito só Deus, para poder não sangrar na vida do meu filho, ou nos próximos que eu vou ter ainda, né? Vou ter uns 5 filhos ainda. Ô, glória! Coisa boa, povoar a terra. Multiplicar aí. E você, Dana? A questão de valores, né? Os valores inegociáveis, a questão de você buscar, primeiramente, direcionamento do Senhor, é ter paciência, é você constantemente estar se encontrando. A gente primeiro tem que se enxergar cada vez mais, ter paciência. Eu vejo que o tópico para casamento, para um relacionamento, é primeiramente Deus, é o respeito, é a empatia, é o diálogo, que isso é muito importante, é o reconhecimento de você saber que errou, é o pedido de desculpa. Então, assim, para quem busca um relacionamento, entender esses fatores, entender esses pontos, para se tornar melhor. Perfeito. Então, turma, muito obrigado. Mais um episódio do AFcast para vocês. Aprendemos muito hoje sobre paternidade, família, criação de filhos e realmente faz total sentido, né? Que a gente possa cada vez mais nos cuidar, cada vez mais aprender, cada vez mais nos fortalecer para a gente conseguir encontrar parceiros que também estejam conectados com nossos valores inegociáveis, para a gente construir um relacionamento saudável, para a gente ter um filho, a gente passar, que não tem erro, a gente vai passar nossos erros e acertos para ele. Sim. E que ele ali possa ser criado em um ambiente familiar muito saudável para o crescimento dele, porque eles merecem. Com certeza. Essa é a realidade. Então, muito obrigado, turma. Mais um episódio. Até a próxima. Tamo junto. Vamos para cima. Não esquece de comentar, curtir, compartilhar, tá bom? Vamos nessa.